Olá, aluno, tudo bom? Estamos indo para a nossa segunda aula do segundo módulo, né? Você já venceu um módulo. A gente vai falar hoje sobre graça, né? Que o Espírito Santo esteja aí junto com você, te direcionando, abrindo o seu entendimento para tudo que será ministrado, tudo que será falado, né? Nessa aula. Então esteja preparado, esteja focado, gere expectativas já durante essa aula para tudo que a gente vai falar. Esteja conectado com Deus, né? Conectado com todos os ensinamentos, todo versículo, toda a Bíblia, né? É a palavra de Deus que nos ensina, que nos instrui, que é o alimento para o nosso dia a dia. Então esteja focado com o seu caderno, anotando, né? Cada detalhe, cada versículo que eu citar. Você tem o seu PDF, mas caso não tenha aí o versículo, você anota. Caso eu fale algo que não tem aí, você anota também. Conhecimento nunca é demais, né? Que a gente tenha conhecimento, sabedoria na palavra de Deus. Amém? Vamos começar, a gente vai falar sobre graça. Graça é um favor imerecido, né? Você não fez nada, né, para ter merecido a graça, né? E você não pagou nada, né? Jesus, ele conquistou isso por nós. A graça de Deus tem como resultado a salvação, né? Então, o resultado da graça é a salvação. Quem recebe o evangelho da graça é salvo, transformado, é curado, recebe o Espírito Santo sem ter pago nada por isso, né? Então, quando você recebe o evangelho da graça, quando você recebe a graça sobre a sua vida, você conquista tudo isso sem ter pago nada, sem ter feito nada por isso. Aceitar ao Senhor Jesus é alcançar o favor imerecido, mesmo sem merecer, somos salvos, curados, prosperamos. Então, sem merecer, sem ter feito nada por isso, apenas aceitando ao Senhor Jesus, você recebe tudo isso, você recebe a salvação, você recebe a cura, você recebe a prosperidade. Tudo isso está sobre a sua posse. Você tem que tomar posse disso. Estou doente, né? Ora, pede a cura, né? Eu preciso de provisão, prosperidade. Ora, né? Porque foi conquistado tudo isso por você não ter pago nada. Jesus, ele conquistou isso para todos nós. Vivemos debaixo da graça que Jesus conquistou lá na cruz. Então, lá na cruz, né? Quando Jesus ele morreu lá, ele conquistou para gente isso, a graça. Ele conquistou para gente todas as coisas. Todas as coisas foram conquistadas lá naquela cruz, né? Levou sobre si todos os pecados, todas as nossas enfermidades. Então, toda a cura, né, já foi conquistada para você. Toda a prosperidade já foi conquistada para você. Jesus, ele conquistou, ele pagou esse preço. Você não pagou nada, mas ele pagou muito, pagou com a sua vida, né, para você, para conquistar você. Em Romanos 1,17 fala assim: mas o justo viverá pela fé. Então é isso, é a gente viver por fé, pelo que Jesus fez lá na cruz, né, por você. Tem a palavra sozo, é a obra completa de Deus em nós. Sozo, o significado é salvação. Então, sozo é a obra completa de Deus sobre nós, né? E sozo, a tradução dele é salvação, a sua salvação. O evangelho é a própria graça que traz a justiça e o poder de Deus. Então, o evangelho, você aceitar ao Senhor Jesus, você viver a graça, o poder da graça, é a justiça de Deus, é o poder de Deus se manifestando na sua vida, né? Então, a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus, a graça vem sobre você. Jesus, ele dá o poder para você, né? Para você orar e ser curado, para você orar e conquistar as coisas, né? A justiça, né? Você se torna justo a partir do momento que você aceita Jesus, que você entende a obra da cruz, o que Jesus fez por nós lá,
né, conquistando tudo isso sem a gente merecer isso. Em Romanos 10:10, com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação, né? Então a gente já falou aqui até sobre salvação, então você tem que fazer confissão com a boca, né, para sua salvação e crer, né? Crer para a justiça, crer em seu coração que Jesus ele pagou um preço, né, pela sua vida, né, com a própria vida dele. Ele resgatou a sua, ele conquistou, e você vive pela graça. Ele nos amou, vamos viver eternamente ao seu lado, pela manifestação da graça, sem nós merecer. A gente não merecia, mas Deus ele nos amou e ele entregou o seu Filho para nos resgatar, né, para nos conquistar, né, para nos salvar e para nos dar direito a todas as coisas, né? Mas você precisa confessar ao Senhor Jesus, você precisa aceitar o poder, né? Ser justo diante de Deus, você fazer confissão. Ele nos amou, então ele entregou o seu tudo, entregou o seu melhor para você, para te conquistar, para ter você juntamente com ele. Em Efésios 2:8 fala que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela graça, você é salvo. E não vem de vós, né? Não foi a gente que fez isso, não foi a gente que... eu aceitei ao Senhor Jesus, eu que conquistei isso, eu que conquistei a minha salvação. Não, foi Jesus lá na cruz. Esse dom foi um dom de Deus, né? Você simplesmente aceita, você recebe isso, né? Você entende o preço que foi pago lá na cruz, né? E foi um dom de Deus. Ele resolveu entregar seu Filho para nos conquistar. Somos a justiça de Deus. Em Romanos 5:17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então a gente vai reinar porque Jesus Cristo conquistou por nós, né? Por Adão a gente pecou e a gente estava com as ofensas, com o pecado sobre nós, mas Jesus Cristo, ele comprou a nossa vida, ele pagou esse preço, né? Esse preço que a gente jamais iria conseguir pagar, ele foi lá e pagou para conquistar você. Isso é graça, isso é justiça de Deus manifestando sobre a sua vida, e você vai reinar com Cristo, juntamente com Cristo. Não podemos comprar, não podemos pagar, não podemos conquistar a graça, apenas receber com uma dádiva de Deus, né? A gente só pode receber, a gente não consegue conquistar. Eu vou fazer para conquistar. Não, a gente não consegue. Eu vou pagar, não tem, pode fazer o que você quiser, né? Jesus ele já conquistou para você, basta você receber o Senhor Jesus, caminhar, né, sendo justo, seguindo os princípios de Deus. Isso é graça. Isso é o favor de Deus, um favor imerecido sobre a sua vida. 3 características da graça de Deus. Vou citar 3 aqui. A justiça é estar diante de Deus de forma correta. É por termos nos tornado a justiça de Deus que o que ele busca é que somos justos depois que aceitamos a Jesus. Então a gente se torna justo depois que a gente aceita o Senhor Jesus, né? Isso é estar de forma correta diante de Deus. Isso é justiça de Deus vindo sobre a sua vida. Você aceita o Senhor Jesus, você se torna justo, né? Mediante você receber o Senhor Jesus sobre a sua vida.
né? Se livrando dos pecados, né? De quem você era. A gente já estudou até essa aula. O segundo, a justiça é a habilidade de estar diante de Deus como se o pecado nunca estivesse existido. Então é acessar a Deus de forma diferente. Você passa a merecer coisas não pelo que você faz, né? Mas sim pelo que Jesus conquistou, pelo que Jesus fez e pelo que Jesus é. Você entra na presença de Deus, você acessa a presença de Deus simplesmente porque Jesus ele pagou um preço. Ele que fez, ele que é, né? Ele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele conquistou a nossa graça e por isso hoje a gente consegue ser justo e acessar a presença de Deus, né? Pela graça conquistada por Jesus lá na cruz, né? Foi ele que fez, foi ele que é Jesus. Terceiro, justiça é estar diante de Deus sem medo, temor, culpa ou condenação. Você sempre será falho, mas sua fé em Deus te torna justo e digno de receber a graça. Você sempre vai ser falho, você sempre vai cometer algumas falhas na sua vida, mas a justiça de Deus, a graça, quando você recebe ao Senhor Jesus, ela te torna justo e digno de receber essa graça. A gente era pecador, mas pelo Senhor Jesus ter conquistado, a gente se torna justo diante dele. Vamos para dois aspectos da salvação. O primeiro deles, recebemos a salvação quando ainda éramos pecador. Quando cremos, somos declarados justos. Então, quando você crer no Senhor Jesus, você aceita o Senhor Jesus, você é declarado justo, você é justo diante de Deus. O segundo, recebemos o dom da não imputação dos pecados. Porém, isso não é justificativa para você pecar. Se aconteceu de você pecar, você deve confessar, você deve pedir perdão, né, por se arrepender desse pecado que você cometeu, porque Jesus ele já pagou lá na cruz. Mas essa imputação do pecado, ela não te dá a liberdade ou autorização para você pecar. Pelo contrário, né, você tem que se arrepender desse pecado, né, e tomar a decisão de se confessar, se for preciso se confessar a um pastor juntamente com você, pedindo perdão, né, por isso, por esse pecado, por esse erro que você cometeu, né, se arrepender, confessar e voltar à sua vida de santidade de novo. Não Jesus pagou um preço lá na cruz, tá tudo pago, então me autoriza a pecar. Não, pelo contrário. A gente vai entender agora até no próximo assunto um pouco sobre isso. A abordagem errada da graça. Existe um movimento usando a palavra graça de forma destrutiva, que é isso que eu até citei aí. Muitas vezes estão fazendo a graça te autoriza a pecar, né? Quem é justiça de Deus, ele fica longe do pecado. Então a graça não é autorização para você pecar. Você deve, a graça, a justiça de Deus, né, é para você ficar longe, né, para você ficar íntimo de Deus, né? Porque quanto mais eu quero a graça vindo sobre a minha vida, a justiça de Deus vindo sobre a minha vida, mais longe do pecado eu quero ficar e mais íntimo de Deus eu quero ficar, né? Eu não quero ficar brincando com o pecado, arriscando, né, perder a minha vida de santidade, né? Então a graça hoje em dia, muitas vezes, estamos vivendo no tempo da graça, né? Então pode pecar, acontece pecar, realmente acontece, mas você não deve, você deve. Quanto mais íntimo você estiver de Deus, quanto mais longe você estiver do pecado, né? Eu acho que a gente até já falou algumas aulas sobre isso. Quanto mais longe você estiver do pecado, das coisas que Satanás ele tentar plantar aí no seu coração, na sua mente, e mais íntimo você estiver de Deus, mais fácil vai ser de você de caminhar, de você não pecar, de você não precisar se arrepender de algo que você se cometeu, né, um pecado. Você se torna justo diante de Deus, né? E
que pai, né, não gosta que seu filho esteja ali junto com ele, sendo obediente, né? Quando o pai fala, não mexe nisso daí, meu filho, e o filho não vai lá, não mexe, é felicidade do pai, né? Agora, se o filho de Deus obedece, vai lá, quebra um vidro, faz alguma coisa, é o que? É a tristeza de um pai. Então, né, não peque, não busque pecar, para que você seja justo e íntimo diante de Deus. Então, a graça, ela não te autoriza a pecar, né? Esse movimento aí levantado da graça está totalmente errado, porque se eu quero agradar a Deus, se eu entendo o preço que foi pago lá na cruz, eu quero estar o mais longe possível do pecado e o mais próximo possível diante de Deus. Deixar de dizimar, ofertar, jejuar, né? Muitas vezes falam isso, o dízimo é lá do Antigo Testamento, do tempo da lei, na graça não precisa. Pelo contrário, né? A gente deve ser fiel no dízimo, né? Dízimo, ele fala de fidelidade, eu sou fiel a Deus, né? E oferta fala de confiança, eu confio no Senhor, a gente já falou algumas aqui, né? Jejuar, vocês tiveram uma aula que fala sobre isso, sobre jejum, oração, é se fortalecer o seu espírito para as guerras que você vai enfrentar, para coisas que você deseja alcançar, né? O nosso Deus é um Deus que se conecta conosco por espírito, então a gente tem que estar conectado com Ele, né? Em jejum, em oração, só assim a gente vai ter relacionamento com Deus. Então, o que eu tinha para trazer sobre graça é isso, que você leia esse PDF, aí tem bastante texto também explicando, eu citei alguns aqui, mas a graça é algo poderoso, a gente vai entender nas próximas aulas o poder que existe da graça, mas algo ali que no final eu citei que eu queria que você lesse na sua casa, em Mateus 5, do 17 em diante, dá uma lida na diferença de graça, né, do tempo da lei para o tempo da graça, porque muitas vezes as pessoas falam assim, a gente está no tempo da lei, tudo né, tudo tranquilo, Deus, Jesus, ele já pagou esse preço por nós, realmente, ele já pagou, mas a graça, ela é maravilhosa, mas ela não foi de graça, ela foi um preço que foi pago lá na cruz, né? Eu não posso tratar a graça de qualquer maneira. E quando você lê Marcos 5,17, você vai entender a diferença dos dois, né? A graça, ela tem muito mais poder até sobre a lei, né? Na graça, no tempo da lei, ela vai dizer que você ama o seu próximo. No tempo da graça, ela vai dizer que é para você amar até o seu inimigo, né? No tempo da lei, você não podia trair a sua mulher. No tempo da graça, se você só olhar, né, imaginar, você já está pecando, você já está traindo a sua mulher. Então, assim, a graça, ela é muito mais poderosa, ela tem muito mais poder, mas Jesus, ele conquistou para você, você não pagou nada por isso. Mas a gente não pode brincar, a gente não pode tratar a graça de qualquer maneira, sabe? Trata a graça como algo precioso, poderoso, que veio sobre a sua vida, conquistado lá na cruz, foi um preço de sangue, um preço de dor, né? Por todos os nossos pecados, pela nossa cura, pela nossa salvação, foi tudo conquistado lá naquela cruz, né? De graça. Mas a gente não pode tratar isso de qualquer maneira, né? A gente deve tratar como algo precioso, né? Como eu citei, a graça, ela não foi de graça, foi o Senhor Jesus pagou um preço, um alto preço pela sua vida, né? Para que você hoje tenha um livre acesso de ter intimidade com Deus, estar diante da presença de Deus. Então não trate de qualquer maneira, né? Eu dar um exemplo aqui. Se hoje você estiver caminhando sobre a rua, vem uma bala perdida em sua direção, o seu irmão se joga na frente e toma um tiro no seu lugar, né? Era para você morrer, né? Ou sofrer algum dano, o seu irmão se jogou na frente para te salvar. E foi isso que o Senhor Jesus fez por você, né? Você estava destinado à morte, cheio de pecado,
né, cheio de enfermidade, coisas sobre a sua vida, mas, né, indo condenado a ir para o inferno, mas o Senhor Jesus se jogou na frente e falou: não, eu pago esse preço, né? Eu pago esse preço pela vida dele. Então entenda esse valor, tá? Entenda esse valor, né? Fique longe do pecado, né? Esteja íntimo na presença de Deus. Amém? Deus abençoe. Eu queria estar orando pela sua vida, encerrando mais essa aula. Te espero na próxima. Queria que você fechasse seus olhos para a gente estar orando. Senhor Deus e Pai, eu coloco a vida de cada um diante da Tua presença. Que o Senhor esteja, Pai, agora visitando cada um deles, Pai, derramando o poder da Tua graça, que eles venham entender tudo que foi ministrado sobre essa aula, Pai. O poder que está na graça está sobre a vida deles a partir do momento que eles aceitaram o Senhor Jesus. Hoje a graça está sobre a vida deles, eles têm o acesso, eles aceitaram o Senhor Jesus e a graça é manifestada sobre a vida deles, Pai. Mas que eles venham entender sobre o preço que foi pago lá na cruz, sobre o Senhor Jesus que pagou o preço para que eles se tornassem justos, para que eles tivessem o acesso a ter um relacionamento íntimo contigo, Pai. Assim eu oro, entregando as vidas deles diante da Tua presença, que o Senhor esteja abençoando a cada um deles, Pai, com todas as conquistas, tudo que foi conquistado por eles lá naquela cruz, que eles tomam posse da cura deles, Pai, que eles tomam posse, Pai, da salvação, que eles tomam posse da prosperidade que o Senhor conquistou para eles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Um beijo, um abraço e até semana que vem.